Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 14, logo após o capítulo 13, versos do 1 ao versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Então diz assim o texto. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, para que os irmãos possam se situar no texto que nós acabamos de ler, vou trazer um pouco do contexto para que nós possamos ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento desse texto, desses versos que nós lemos. Após uma jornada de 320 quilômetros, aproximadamente, Moisés, com todo o povo de Israel, chega a Cades Barneia, cidade que ficava à fronteira de Canaã. Então, ao chegar nesta cidade, o que deveria acontecer era alegria, euforia, esperança. Era isso que o povo deveria estar sentindo. Mas
O que acontece é que, ao chegar aqui, nós vemos uma crise em Cades Barneia. Essa cidade virou sinônimo de fracasso e de derrota para o povo de Israel. Para os irmãos entenderem um pouquinho melhor, o capítulo 13, dos versos 1 a 25, vai nos narrar os espias sendo enviados para fazer o reconhecimento da terra, para ver o que tinha naquela terra, como eram os seus habitantes, como era o seu povo, o exército, como era isso. Mas, ao espiar essa terra, nessa sua jornada, mandava leite e mel, era uma terra próspera, era uma terra em que eles iriam se deleitar, eles iriam se alegrar. Então Deus já tinha dado tudo para eles. Mas eles duvidaram da palavra de Deus, das promessas de Deus a respeito dessa terra. Isso é tanto verdade que lá em Deuteronômio 1:22, Moisés vai estar narrando já para uma nova geração, vai dizer assim: olha, então, todos vós vos chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Militarmente falando, seria uma coisa boa. E Moisés, ele vai dizer no versículo 23, que achou boa essa ideia. Mas o povo estava duvidando da palavra de Deus. Este foi o primeiro pecado. Enquanto militarmente falando, seria uma boa. Mas espiritualmente, no que se diz respeito à sua fé, não foi bom. Porque eles resolveram andar pela aparência. Não, vamos lá, investigar, ver se é isso mesmo. Como é que nós podemos... O que realmente tem essa terra? Será que Deus está falando a verdade? Será que Deus está sendo verdadeiro? Nós precisamos ir. Nós temos que ir. Então, o capítulo 13, nos primeiros 25 versículos, Moisés vai enviar 12 homens para espiar essa terra. Então, eles já começaram pecando aqui. Eles duvidaram da palavra de Deus. Foram, observaram a terra. A viagem de ida e de volta e de investigar a terra, de espiar a terra, durou 40 dias. Eles rodaram aproximadamente 800 quilômetros e não descobriram nada. Eles vão desanimar o povo de Deus. Eles foram, viram que a terra é boa, que a terra era maravilhosa, mandava leite e mel, realmente tinha prosperidade, mas eles começaram a dizer, olha, o povo é poderoso, a cidade é fortificada, os muros são altos, nós vimos gigantes lá, descendentes de gigantes, o povo lá é poderoso, o povo lá é forte, os homens de lá são cruéis. Então eles desanimaram totalmente aquele povo. E disse, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e aos olhos dele também. Ou seja, nós não passamos de um pequeno inseto, de um mísero inseto. Não passamos de gafanhotos aos olhos daquele povo. Então eles colocaram totalmente em descrédito, o Senhor. E a esperança daquele povo habitar naquela terra e morar naquela terra. Eles duvidaram e agora estavam desanimando. Então nós podemos entender esse relatório vai provocar a reação que nós vimos aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo 14. Nós vimos aí que o povo gritou, chorou, murmurou contra o Senhor, dizendo que por que nos trouxe para cá? Para nos matar nossos filhos? Era melhor que estivéssemos no Egito.
e eles se rebelaram a Deus. Ele incitou o povo a rejeitar a vontade de Deus, a desobedecer à vontade de Deus. Onde está dito isso? Versículo 4. Eles vão dizer assim: e dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então eles estavam resistindo à vontade de Deus, se opondo à vontade de Deus. Rebeldia, desobediência. E é o que nós gostaríamos, queridos, de falar nesta noite. Resultados da obediência, da rebeldia ao Senhor. Esse texto vai nos mostrar 4 resultados da rebeldia ao Senhor. A rebeldia provoca resultados danosos para o homem e vai alterar o relacionamento de Deus, do homem com Deus e de Deus com ele. Então, resultados da rebeldia ao Senhor. Podemos enxergar primeiro os 4. O versículo 9 vai nos dizer o primeiro resultado. Versículo 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. A rebeldia, queridos, os levou a ignorar a presença de Deus no seu meio, no meio do povo. Eles estavam cegos espiritualmente falando. E eles não conseguiam, eles já não estavam vendo mais Deus no meio do povo. O pastor Roberto, na semana passada, falou sobre o Salmo 46. E tudo aquilo que foi falado no Salmo 46, na pregação de domingo, quem Deus é, Ele é o nosso protetor, refúgio e fortaleza. Onde Deus habita, Ele habita no meio do seu povo. E o que Deus faz? Este povo experimentou tudo isso. Ele pôde ver quem Deus era na vida deles. Quando saíram do Egito, no livramento que Deus deu a eles no Mar Vermelho, no livramento que Deus deu a ele durante o percurso do deserto até chegar aqui em Cades Barnea. Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo coisas maravilhosas no meio desse povo. Então Deus foi para esse povo refúgio e fortaleza. Deus estava no meio desse povo e Deus fez milagres, providenciou alimento, providenciou água, providenciou uma nuvem que os acompanhava durante o dia. Olha que coisa gloriosa. E durante a noite uma coluna de fogo para iluminar, para conduzir esse povo. Deus sempre presente. E agora este povo está ignorando a presença de Deus. Aqui o povo está dizendo, Josué e Caleb, juntamente com Moisés e Arão, olha, Deus é conosco, não temas. O amparo deles foi retirado. O Senhor está do nosso lado, não temamos. Josué, lá no capítulo 30, depois que eles trazem o relatório, Josué, lá no versículo 30 do capítulo 13, vai dizer assim. Então, Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Era Caleb querendo reanimar o povo, o ânimo do povo. Caleb e Josué estavam entre os espias. Foram 12, Josué e Caleb estavam entre esses 12.
E Caleb diz assim, olha, nós podemos prevalecer contra aquela cidade. Mas não satisfeito com o relatório que eles já tinham feito e dado, eles novamente pecam e esquecem da presença de Deus, ignoram Deus. Olha o versículo 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aquele povo é mais forte do que nós. Esse do que nós, queridos, no hebraico original, os rabinos do Talmud relataram isso. Esse do que nós, no hebraico, pode tanto significar do que nós, quanto do que ele. E provavelmente, possivelmente, foi essa leitura que o povo fizeram. O povo daquela terra é mais forte e mais poderoso do que Deus. Nem mesmo Deus pode contra aquele povo. Por isso a revolta aqui dos versículos 1 a 4 que nós vimos no capítulo 14. O povo gritando, o povo chorando, o povo murmurando, o povo querendo levantar outro líder para voltar para o Egito, porque Deus não seria capaz de derrotar os habitantes de Canaã, os cananeus. Deus não seria capaz. Eles interpretaram assim, eles entenderam assim. É muito triste, né? É lamentável. Um povo que viu o agir de Deus. Deus sendo protetor, Deus estando presente e Deus fazendo milagres. E agora eles entendem, nem mesmo Deus pode com aquela cidade, com aquele povo, que é poderoso, é forte, é cruel. As muralhas são enormes, nem mesmo Deus. Será que muitas vezes eu e você não agimos de maneira semelhante? Será que nós não agimos de forma semelhante? Como assim? Queridos, nós ainda vivemos em meio a uma pandemia, uma crise sanitária. O ano passado, muitos planos, muitos projetos ficaram pelo caminho. Muitos sonhos foram frustrados no ano que se passou, de 2020. E nós queremos virar a página totalmente, queremos esquecer 2020. E queremos ver um novo no 2021. É possível que você tenha feito algum plano para 2021, traçado algum projeto. Agora eu pergunto, você incluiu Deus neste seu projeto? Você apresentou para o Senhor? Porque é normal, é natural, todo início de ano nós estarmos com todo o gás. Ano novo, vida nova, novas perspectivas, expectativas novas, sonhos novos, projetos novos. Você incluiu Deus nos seus sonhos, nos seus projetos para 2021? Se apresentou diante de Deus? Quando você vai tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão importante. Você consulta Deus? Senhor, qual a melhor decisão para eu tomar? O que devo escolher? O que devo fazer? Isso faz parte, meu irmão, do nosso cotidiano. Porque nós estamos aqui criticando este povo que estava ignorando Deus, ignorando a presença de Deus. Olha, Deus não é suficiente para resolver
o nosso problema com os cananeus. Agora, Deus é suficiente para resolver o seu problema? Para você, ajudar você a tomar uma decisão? Será que muitas vezes nós não o ignoramos também? Não o colocamos de lado? Você tem orado a Deus para tomar uma decisão? E quando surge o problema, você recorre ao Senhor para resolver o seu problema? Ou você muitas vezes confia na sua inteligência, na sua competência, no seu poder de persuasão, de argumentação? Eu sou bom, eu sou inteligente, tenho um jeitinho brasileiro, eu posso fazer. Quando surge o problema, você apresenta diante de Deus, ou depois de todas as tentativas, oh Deus, me ajuda, porque somente o Senhor pode me ajudar. Você tem deixado para Deus ser o seu último recurso? Ou Ele é o primeiro recurso? Que nós possamos, queridos, meditar sobre isso. O povo aqui estava ignorando Deus. E se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes nós também agimos da mesma forma, de maneira semelhante. Próximo resultado da rebeldia. Versos 10. Versos 10. Verso 10, parte A. Ou a primeira parte do versículo vai dizer assim: apesar disso, toda congregação disse que o Senhor, ou melhor, disse que os apedrejasse. Olha só, meus irmãos. O povo estava tentando reanimar o ânimo. Vamos confiar em Deus, Deus pode. Não temas, Ele é conosco. Aquele povo lá é forte, é poderoso. Mas Deus não está com eles, Deus está conosco. Diante de toda essa palavra, o povo, vamos fazer o quê? Vamos apedrejar. Então, a segunda resultado da rebeldia, a rebeldia leva-os a praticarem atos carnais e desumanos. Muitas vezes eles não conseguem entender que a vontade de Deus é a sua expressão de amor para conosco. E o Salmo 33:11 vai dizer assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, os planos do Senhor para nós vêm do seu coração. E o povo não estava enxergando mais isso. Não conseguia enxergar isso. A obstinação, a teimosia, a rebeldia, a desobediência era tanta que eles não enxergavam desta forma. Não enxergavam desta maneira. E eles estavam querendo, pela incredulidade, eles estavam querendo agir de maneira irracional. Olha o versículo 3 e 4 aí. Vamos lá, novamente no verso 3 e 4, diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizer uns aos outros: levantemos um capitão, para que voltemos, e voltemos ao Egito. E o verso 10, nós já lemos: apesar disso, toda a congregação disse para que os apedrejasse. Eles queriam exterminar aqueles que foram instrumentos de Deus para os libertarem do Egito, para os conduzirem por toda a jornada no deserto. Aquele que intercedia a Deus para providenciar água, para providenciar comida, para livrar das outras nações, dos outros povos. Aquele Moisés que nós vimos no capítulo 18 de Êxodo, vai narrar isso. Aquele Moisés que ficava do amanhecer do dia até o final do dia, até o entardecer, ouvindo o povo, julgando aquele povo. Eles agora queriam apedrejar, queriam exterminar, queriam matar. Então a rebeldia leva a praticar atos carnais
e desumanos. Eles estavam fazendo tudo isso por causa da sua rejeição à vontade do Senhor. Que eu e você tome muito cuidado. Como é que é o seu relacionamento com o seu chefe? Com aquele que exerce liderança sobre você? Não me diga que você em algum momento tenha vontade de esganar seu chefe. As mulheres têm a tangente, né? Tem uma válvula de escape. TPM. Na TPM eu quero matar ele. Como é que você tem liderado com as autoridades, as lideranças constituídas que Deus tem colocado sobre você? Isso podemos trazer para dentro da nossa casa. Filhos com os pais, os filhos com tios, avós, no relacionamento marido e mulher. Como é que está isso? Está sabendo administrar bem isso? Eu quero crer que nenhuma mulher, quando está TPM, tem vontade de matar o marido. Aqui não, né? As irmãs podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. E os homens também, né? Os homens vão agradecer a Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, nos policiar. Porque muitas vezes a rebeldia, essa rejeição, essa oposição, essa resistência à vontade de Deus pode nos levar a fazer coisas erradas, a praticar coisas que são ruins. Então, esse povo aqui estava esquecendo tudo aquilo que Moisés, Arão, haviam feito por eles e estavam querendo apedrejar. E nesse meio desse apedrejamento aí também ia entrar Josué e Caleb, né? Eles iam entrar nesse pacote aí. Porque eles estavam rejeitando a vontade de Deus. Qual o terceiro resultado da rebeldia? A segunda parte do versículo 10 e o versículo 11 vai dizer assim: porém, a glória do Senhor apareceu na tenda a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? O terceiro resultado da rebeldia a rebeldia os levou a provocar indignação no Senhor. Não é bom estar perto de uma pessoa cheia de indignação, cheia de ira. Já pensou? Deus irado com você? Isso é heresia. Que conversa é essa? Deus tem muitos atributos. Ele é independente, ele é imutável, ele é eterno. Tem o atributo da bondade, do amor, da graça, misericórdia, paciência, veracidade, zelo, beleza. Então são muitos atributos que Deus possui. E esses são que nós mais apreciamos, mais nós gostamos de falar, nós mais admiramos. Mas existem atributos que nós poucos falamos ou não gostamos de falar ou não queremos nem lembrar. Santidade, justiça, a ira é um atributo de Deus e está intimamente relacionada à sua justiça e à sua santidade. Então a ira
é um atributo de Deus. Dizer que a ira é um atributo é porque ela é dizer que Deus odeia intensamente todo o pecado. Deus, ele não suporta, ele rejeita, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E o povo aqui está despertando, provocando a ira, a indignação do Senhor. Eu estava vendo os 2 capítulos de Amós e nós vamos ver que a paciência é um atributo de Deus. E Deus, em relação a nós, ele manifesta com muita frequência a sua paciência, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Mas nos capítulos 1 e 2 de Amós, essa expressão que eu vou dizer para os irmãos agora vai aparecer por 8 vezes. Essa expressão assim, por 3 transgressões, por 4 não sustarei o castigo. Ele vai dizer isso em relação ao povo de Damasco, o povo de Edom, o povo de Tiro, o povo de Israel, o povo de Judá, e por aí vai. Por 3 transgressões, por 4 não sustarei o castigo. Isso ele está dizendo que uma hora ele vai parar de manifestar a sua paciência e vai manifestar a sua ira, a sua indignação. Se continuarmos na trilha do pecado, na trilha de fazer aquilo que não é agradável a Deus, uma hora ele vai deixar de manifestar a sua paciência e vai manifestar a sua ira. A ira do Senhor, ela é justa, ela é santa. A sua indignação, ela é justa. E não é um produto de um espírito, de um temperamento descontrolado. Muitas vezes eu e você podemos nos indignar por coisas pequenas, por coisas desnecessárias. Deus não. Podemos dizer que a sua ira é fruto da sua justiça, da sua santidade. E este povo, ele estava desafiando a vontade do Senhor e colocando ele à prova. O versículo 22 desse capítulo 14 vai dizer assim: por 10 vezes este povo tem me provocado, este povo tem me provado, este povo tem me tentado, tem deixado de acreditar em mim, tem deixado de confiar em mim e tem deixado de obedecer a minha voz. Por 10 vezes. Deus vai falar isso no versículo 22. Vocês podem acompanhar aí. Lá no versículo 22 vai dizer assim: olha, por 10 vezes esse povo tem me provocado, tem me tentado. Queridos, para os irmãos terem ideia, no êxodo, na saída do Egito, o povo já estava murmurando, já estava reclamando. No comecinho da viagem, já estava reclamando. Quando aparece o exército de Faraó, por quê? Se era para morrer aqui, era melhor que morresse logo lá no Egito. Já começou a reclamar na saída. Então foi várias vezes que este povo provocou a Deus. E agora nós vemos ele manifestando a sua ira, a sua indignação. E para terminar, o último resultado que nós podemos ver está no versículo 12. Com pestilência o ferirei e o desardarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Sabe qual o quarto resultado aí da rebeldia? A rebeldia atrai o castigo de Deus sobre a congregação. Atrai o castigo de Deus, meu. De tanto provar, de tanto tentar, de tanto resistir. Vai chegar uma hora que Deus diz: basta.
agora eu venho. Deus vai dando corda, né? Diz que Deus vai dando a corda, mas uma hora ele puxa. Uma hora ele vai puxar. A rebeldia atrai o castigo de Deus. Aí você pode dizer assim, você foi bom até aí, agora você já começou a falar heresia, porque esse povo, aqui está dizendo, com pestilência ferirei e o deserdarei, vou aniquilar. Este povo não foi exterminado. De fato não houve extermínio porque Deus, né, pela sua misericórdia, ouviu a intercessão de Moisés, que vai do versículo 13 até o versículo 19. E ele vai usar algumas argumentações. A glória do Senhor seria infamada, a aliança com os patriarcas, o caráter de Deus seria questionado em relação à sua bondade e à sua misericórdia, e ele vai apelar para o perdão de Deus. E Deus, meu irmão, meus queridos, pela sua misericórdia, ele não exterminou este povo. O versículo 20 ele vai dizer assim, porém, então como eu vivo e como a toda a terra se encherá, ou melhor, o versículo 20, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Eu lhe perdoei. Então Deus perdoou o povo por causa da intercessão de Moisés. Só que, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, Deus ele dá o perdão, mas o pecado tem as suas consequências. Versículo 21 a 23, Deus vai dizer assim, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz na terra do Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova 10 vezes, aquele que o texto como eu disse agora há pouco, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então Deus vai... São 3 juízos que Deus vai exercer sobre este povo. Os de 20 anos para cima, todos eles iriam cair pelo deserto. Os de 20 anos, mais de 20 anos, os versos 29 e 30 vai dizer isso. Todos eles iriam cair no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Dos 12, com exceção desses 2. Essa geração de 20 anos para cima, todos caíram no deserto. O segundo, o povo, os filhos, não carregaram os pecados dos pais aqui, mas teve consequência. Eu falei no início que Cades Barnea estava pertinho, na fronteira de Canaã. Eles foram e voltaram em 40 dias. Foram, espiaram a terra, fizeram reconhecimento e voltaram em 40 dias. Deus diz, olha, vocês vão rodar por mais aproximadamente 38 anos para completar os 40 anos. Cada dia que vocês foram vai valer por 1 ano. Se vocês poderiam chegar lá em 40 dias, vocês vão levar agora 40 anos para poder possuir a terra. Isso aí está nos versículos 33 e 34. Vamos lá? Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Estavam pertinho, chegando.
agora eles teriam que peregrinar mais 40 anos. Juízo de Deus. E qual foi o terceiro? Os 10 espias que incitaram, que provocou a rebelião do povo contra Deus, contra a sua liderança. Aqueles 10 santinhos. Veja o versículo 36 e 37. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Eram 12 espias. Somente 2 escaparam. Josué e Caleb. E os 10 morreram naquele mesmo dia. Porque incitaram a rebeldia. Rebeliaram contra a vontade de Deus. Incitou o povo à rebeldia, desobediência, oposição, resistência à vontade do Senhor. Esses 10 foram exterminados, foram feridos com praga, né? E morreram naquele dia. Será que nós podemos tirar algumas aplicações para nós? Podemos sim. E a primeira coisa que nós temos que aplicar em nossas vidas: cultive um relacionamento com Deus. É danoso, é prejudicial querer ignorar Deus na sua vida. Cultive um relacionamento com Deus. Eles ignoraram a presença do Senhor. Se você tem feito, pare com isso. Cultive um relacionamento com Deus. Não viva como um ateísta cristão. O que é isso? O ateísmo nega a existência de Deus. O que é o ateísmo cristão? É a profissão de fé, mas sem uma vivência. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Ele existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Diga não ao ateísmo cristão. Cultive um relacionamento com Ele. Hoje a moda é o quê? Estava até pensando nisso. Hoje existem muitos cursos, né? À distância. Até faculdade nós fazemos à distância. Hoje nós temos o trabalho à distância, né? Home office. Você está na sua casa, seu trabalho está lá no Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Asa Norte, você está na sua casa, trabalhando à distância. É bacana isso. Mas relacionamento com Deus à distância é muito perigoso, prejudicial, danoso. Cultive um relacionamento com Deus. Considere Ele nos seus caminhos. Olha o que diz o Provérbio 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes após, no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas vidas. Então nós somos exortados a reconhecê-lo, nos nossos caminhos, a considerá-lo, a fazer que Ele faça parte de nossa vida, a termos um relacionamento com Ele. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós temos que priorizar Ele acima de todas as coisas. Então cultive, meu querido, um relacionamento com Deus. Uma outra coisa que nós podemos tirar desse texto, que podemos aplicar na nossa vida: não brinque com Deus. Não brinque. Gálatas, capítulo 6,
Versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu plantar, eu vou colher. Não brinque com ele. Trocando em miúdos, não abuse da paciência dele. Nós vimos que uma hora ele vai deixar... Aqui ele deixou de manifestar a sua paciência e manifestou a sua ira, a sua indignação. Então não queira incitá-lo à ira, à indignação. Não brinque com ele. É muito arriscado. E, para concluir, o pecado traz consequências. Sempre lembre disso. Nunca esqueça disso. O pecado traz consequências. Deus perdoou o povo, mas eles escolheram consequências. Os filhos tiveram que rodar mais 38 anos, mais 40 anos. Não foi isso que nós vimos? Aquela geração que saiu do Egito não viram a terra. Esses 40 anos foram justamente para eles perecer. E os 10 espias que foram infiéis, que foram rebeldes, que se rebelaram, foram exterminados. Então, meu querido, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias. Mas o pecado, encare o pecado como um acidente de percurso. Ele não deve fazer parte da sua vida. Não fique premeditando pecar. Vou dar uma pecadinha ali, depois eu jejum. Em vez de orar 1 hora, eu vou orar 3 horas. Em vez de eu ler um livro no mês, eu vou ler 3 livros, mas eu vou pecar ali. Não brinque. Porque o pecado traz consequências. E as suas consequências podem ser amargas e dolorosas. Amém? Vamos colocar em pé e fazer uma oração. Deus tenha misericórdia de nós. E que esta palavra sirva de ensino para nós. E nos leve a rever os nossos conceitos. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem cultivado um relacionamento com Ele ou você tem ignorado totalmente? Então, que você possa pensar nisso no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta palavra que foi lida, que foi pregada. Que o Senhor possa ter falado aos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida que venha agradar ao Senhor. Que possamos, ó Deus, reconhecê-lo todos os dias da nossa vida. E temos certeza, Pai, que o Senhor há de endireitar as nossas veredas, porque é isso que a Tua palavra nos promete, Senhor. Deus, estamos iniciando um ano. Estamos perto já de terminar janeiro, mas temos todo um ano pela frente. Nos abençoe, nos ajude, nos dê graça, nos dê condições para que possamos ver uma vida que venha glorificar, exaltar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Senhor amado, Senhor querido, que possamos ter conquistas, mas que possamos sempre estar colocando o Senhor na nossa frente, consultando ao Senhor, sendo direcionado pelo Senhor, apresentando, ó Pai, os nossos planos diante de Ti. Ó Deus, nos ajuda. Somos fracos e necessitamos da Tua ajuda a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto. Amém. Somos todos sentados? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se você pudesse medir em percentual a sua confiança nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa,
para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Se você pudesse medir em percentual, essas promessas teriam qual percentual do seu coração? Quanto que você confia nas promessas de Deus? Será que você confia 100%? Ou está lá pelos 80%? Porque para eu confiar em Deus, essa confiança ela tem que ter nascido em alguma coisa, em algum lugar. Eu não posso confiar em um ser, qualquer um Deus qualquer, se ele me dá prova de que eu posso confiar nele. Como é que eu vou confiar nele? Quanto que das promessas de Deus contidas na sua palavra nós podemos confiar? Nós podemos confiar em todas elas? O texto que Israel leu, ele fala de 2 homens que fizeram parte dos espias. Eram 12, não era, Israel? Eram 12. Desses 12, 2, Josué e Caleb, eles voltaram com uma perspectiva diferente daquilo que eles viram. Mas eu não sei se vocês já prestaram atenção. Quando o Senhor, ele chama o seu povo e chama Moisés, tão conhecido por nós, e ele, de repente, ele tira Moisés de cena e põe Josué para caminhar com o seu povo. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele faz uma grande promessa a Josué. Josué não vai espiar a terra com coisa do seu coração, com promessas de outras pessoas, não. Ele não vai pensando na sua própria vida, não. Ele tinha uma promessa de Deus. Ele confiava em Deus. Quando ele foi e viu, ele pode até ter visto homens altos, grandes, poderosos, era muita gente, mas ele confiava na promessa do Senhor. E a promessa dizendo assim: olha, lembra de Moisés? Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não vou te desamparar. Por isso que ele voltou. E ele a notícia que ele trouxe, o relatório que ele trouxe foi positivo demais. Falamos de Josué, mas Caleb, ele diz, o texto no capítulo 14 de Josué, ele diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, isso é Caleb que está falando, quando Moisés, certo, o Senhor me enviou a Cades Barnea. Lembra de Cades Barnea que o nosso irmão falou agora há pouco? Quando o Senhor me enviou a Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Olha que Deus maravilhoso. Ele tinha uma grande promessa para aquele homem. E aí ele disse assim: olha, tudo que eu vi, eu relatei como eu sentia no meu coração. Não era invenção, não. Foi como eu senti no meu coração. Aí no versículo 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força aquele dia? Tal ainda é para combater, tanto para sair como para voltar. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque no texto que Israel leu, no versículo 7 diz assim, e falar 6 e 7, e Josué filho de Nun, e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sabe o que estava acontecendo? Diante de tudo isso que o Senhor nos falou nessa noite, que o Senhor havia feito uma promessa para Josué.
uma promessa para aqueles que fossem fiéis, fossem obedientes ao Senhor. E aí, Josué e Caleb voltaram com uma notícia maravilhosa. Olha, os dias são maus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa terra que o Senhor nos levou a espiar é terra muitíssimo boa. Pode confiar em Deus. Pode confiar nas promessas do Senhor para a sua vida. Pode confiar naquilo que o Senhor falou para você, para a sua casa. Confie, é muitíssimo bom. Apesar do povo estar dizendo que há gigantes para essa terra, que há uma pandemia nessa terra, que é isso, que é aquilo outro, o Senhor fez uma promessa para o seu povo. Ele disse: vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. E a terra que emana leite e mel é a terra cujo Deus é o Senhor, e Ele está lá conosco. Vai estar lá conosco. Quanto que você tem confiado nas promessas de Deus? Quanto que o Senhor tem te falado ao coração e você tem dado ouvido? Será possível que é preciso que o Senhor nos castigue com praga, como fez com aqueles 10 que, sabendo da promessa de Deus, ainda trouxeram relatórios totalmente equivocados da parte de Deus? Apesar das perspectivas não serem boas, eu tenho que olhar com um olhar espiritual. O Senhor disse que ia ser bom. O Senhor disse que ia estar comigo todos os dias. Ora, se o Senhor está comigo todos os dias, por que eu vou temer? Se o Senhor vai estar comigo, por que essa terra não é boa? É muitíssimo boa. Será que, se você pudesse colocar num grupo, você estaria com os 10 espias ou estaria com os 2 espias, Josué e Caleb? Olhando para a situação, vendo que a situação realmente não estava boa, mas com um olhar espiritual, lembrando das promessas do Senhor, lembrando do que fala a palavra de Deus, qual grupo você estaria hoje? Você estaria mais num grupo pessimista? Pai, o negócio não está bom. Ou você diria: o que o Senhor nos falou é muitíssimo bom. Vamos herdar essa terra. Vamos caminhar por esse desejo. Vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Vamos viver o que tiver que viver. Mas nós estaremos nessa terra que emana leite e mel, na qual o Senhor nos prometeu. Ah, meu Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos abate, é o Senhor que faz, Senhor Deus, nos levantar pela manhã. É o Senhor que nos mostra a terra prometida, é o Senhor que aponta, Senhor Deus, para a sua presença. É o Senhor que prega, Senhor Deus, através dos seus filhos, a tua palavra, Senhor Deus, e nos faz, Senhor Deus, pensar, e nos faz refletir, Senhor Deus, como nós estamos vendo, Senhor Deus, esses dias, Senhor. Pai, nos faz como Josué e Caleb, Senhor Deus. Nos faz olhar, Senhor Deus, Senhor Deus, com um olhar espiritual, para que nós possamos ver, Senhor Deus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Deus eterno, o Senhor tem cumprido. Nos faz, Deus eterno, nos faz andar na tua presença, sermos obedientes ao Senhor, nos voltar cada vez mais para o Senhor, como nos foi ensinado nessa noite, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter intimidade com o Senhor, ter tempo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos faz arder o coração, Senhor Deus, nos faz arder o nosso coração, Senhor Deus, arder na tua presença, Senhor Deus, querendo te ouvir, Senhor Deus, querendo ver a terra prometida, Senhor Deus, querendo, Senhor Deus, fazer relatórios, Senhor Deus, bons, Senhor Deus, relatórios, Senhor Deus, que exalta o teu nome para os nossos irmãos, para a igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permite, Senhor Deus, que o desânimo tome conta, Senhor Deus, dos nossos irmãos, Senhor Deus. Tome conta, Senhor Deus, desta igreja, Senhor Deus. Tome conta, Senhor Deus, quando nós, Senhor Deus, olharmos para a dificuldade, nós viemos a dizer assim para todo o povo, assim: ah, não vai dar certo, não.
Tem misericórdia em nós, Senhor Deus. Tem misericórdia desse povo, Deus eterno. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos fortalece, Senhor Deus. Nos dá sabedoria, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, foi trazido pelo Senhor. Foi falado ao coração de cada um, Senhor Deus. E nós somos gratos por tudo isso, Senhor Deus. Nós somos gratos, Deus eterno, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque assim como esses dois homens, Senhor Deus, que olharam com um olhar, Senhor Deus, de um olhar, Deus, de quem confiava no Senhor, que o Senhor possa fazer de nós, Deus eterno, filhos que confiam no Senhor. Uma igreja que confia no Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus. Destampa nossos ouvidos, Senhor Deus. Amolece nosso coração, Senhor Deus. E nos faz, Senhor Deus, ter um entendimento em tudo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.